certinho. Deixa eu só anotar os nomes, tá? Para você tirar um printão maroto, que esse esquema é importante. Produção do glicogênio. Glicogenogênese. Quebra do glicogênio. Glicogenólise. Quebra da glicose. Quebra da glicose, glicólise. Quatro, atividade aeróbica, respiração celular. Ciclo de Krebs, cadeia respiratória. 5. Aqui não tem nenhum nome especial. É uma reserva de glicerol. 6. Síntese de lipídio. Lipidogênese. 7. Quebra de lipídio. Lipólise. 8. Degradação do ácido graxo na mitocôndria gerando ATP. Beta-oxidação. E 9. Produção de compostos glicídicos a partir de compostos não glicídicos. Gliconeogênese. Show de? Saindo da frente para aquele belo print. E aí o Rafinha vai me dizer aí as suas algumas dúvidas, né? Por causa do horário, né? Algumas. Vamos lá. Aí. Essa foi a última quadro? A gente tinha aí. Vamos lá, primeira do Enzo. Pode-se dizer que os seres vivos que vivem em locais frios tendem a absorver mais água pela gordura acumulada do que pela ingestão direta? Não, cara, não necessariamente, porque, na verdade, a água vem da degradação da gordura e não do seu acúmulo. Da degradação da gordura que vai gerar água. E ele não vai estar degradando, ele vai estar acumulando até mais do que degradando, é esse o objetivo dele. Então ele vai ter a ingesta de água como um fator importante, sim. Pode mandar mais. Tem uma interessante aqui do Maciel. Ó. Ele falou que devido a essa diferença que você citou entre homens e mulheres na questão do machismo, isso pode ter sido intensificado pela pressão seletiva diferente, já que o machismo, homens e mulheres realizavam atividades distintas durante milhares de anos. Sim. É lógico, né, gente? Se a gente falar em termos gerais, assim, de capacidade, inteligência, pô, todo mundo igual. Não tem por que falar o homem é mais inteligente, a mulher é mais inteligente, é isso. Não, gente. Mas que há diferentes potenciais ali no desenvolvimento de algumas tarefas. Mas isso não é falar de ser machismo, de machista ou feminista. Sabe, existem vários livros super antigos que, cara, estão muito atrelados à biologia. E aí você vai falar, não, mas o professor de biologia é machista. Cara, vai procurar, homens são de Marte, mulheres são de Vênus. Sabe, tem vários assim que mostram o quê? Diferenças, até mesmo comportamentais, que podem se basear em aspectos genéticos, cara, aspectos seletivos. E aí você vai falar, mas o professor é machista. Não, mas há diferenças que, se você quiser, sabe, assim, eu acho que a melhor forma hoje para o professor de biologia é tentar parar de falar da espécie humana. Vou parar de falar. E vou falar de quem? Vou falar do leão e da leoa. Entendeu? Vou falar do cachorro e da cadela. Vou falar do gato e da gata. E aí você vai falar, não, então beleza, não é machismo, ele está indo para o ambiente natural. Mas a gente não pode se esquecer que o homem é uma espécie que evoluiu no ambiente natural. Né? E que, de fato, algumas, né, das atividades que a gente faz, dos comportamentos que a gente tem, não são gerados hoje, mas são gerados, entre aspas, através de milhares de anos de evolução. Beleza? Deixa eu ir aqui, gente, andar, para falar do lipídio, para a gente poder fazer as próximas, tá? Deixa eu falar aqui de lipídio. É para falar de LDL e HDL. Lipídios, meu povo. Quando você pensa em lipídio, você pensa em óleo e gordura. Verdade? Verdade. Mas só toma cuidado que, embora óleo e gordura sejam lipídios, nem todos os lipídios são óleos e gorduras. Existem outros tipos de lipídios,
outros tipos de lipídios importantes. Show? O que é o principal? É que você entenda que os lipídios são moléculas orgânicas apolares, né? E se são apolares, são insolúveis em água, né? São solúveis somente em solventes orgânicos, como éter, acetona, beleza? Álcool, que podem acabar dissolvendo melhor os lipídios. Show? Como é que são os lipídios? O principal grupo de lipídios é o grupo 2 glicerídeos. Glicerídeos que tem como álcool o glicerol. Que é um álcool aqui, ó, de 3 carbonos. E esse glicerol dos glicerídeos, ele vai se ligar a 3 ácidos carboxílicos de cadeia longa ácidos carboxílicos de cadeia longa, que aqui na biologia a gente chama de ácidos graxos. Então, sempre que a gente vai ter um álcool reagindo com um ácido, olha a química aí! Olha a química aí, Rafael! Álcool mais ácido, você aprende na química que vai rolar o quê, ó? Vai sair aqui H2O, vai sair aqui H2O, vai sair aqui H2O, e vai ser feita essa ligação C-O-OC. C-O-OC, C-O-OC, que é a ligação éster, não é verdade? Então a gente pode falar que a maior parte dos lipídios, os óleos, as gorduras, são ésteres formados pela reação de um álcool e 3 ácidos carboxílicos de cadeia longa, 3 ácidos graxos. Então aqui, ó, é a ligação éster encontrada na maior parte dos lipídios. Então, os glicerídeos são os famosos óleos e gorduras. Óleos que normalmente são cadeias insaturadas. Gorduras que normalmente são cadeias saturadas. E os óleos que são cadeias insaturadas, eles podem aumentar no nosso organismo a síntese do bom colesterol. Por isso pode acabar fazendo bem para o organismo. Eu tenho visto muitas reportagens na televisão, é bem-estar, é fantástico, falando da importância dos lipídios para o corpo. Tentando tirar essa demonização que é feita com os lipídios. Concorda? Não é que você fala, não, tem que parar de comer gordura. Não, tem que parar de comer gordura. Não, peraí. Eles são importantes. São importantes. Inclusive, né, alguns óleos poliinsaturados, ácidos graxos poliinsaturados, ômega 3, ômega 6, são importantes antioxidantes também, podem evitar o envelhecimento corpóreo. Então, cara, é importante. Então, os insaturados, eles fazem mais bem para o organismo. Enquanto que os saturados, eles podem acabar aumentando a síntese do mau colesterol, gerando problemas como já a gente vai discutir. Beleza? Então, aqui eu estou falando de óleo, estou falando de gordura, estou falando de glicerídeo. Beleza? Além dos glicerídeos, existem os cerídeos, que são altamente insolúveis em água, como a cutina das folhas. Isso volta e meia aparece no Enem, né? As folhas que tem aqui, ó, uma cutícula espessa. Essa camada de cera na superfície. E qual a importância de uma cera da cutina na superfície da folha? Altamente impermeável, diminui a perda d'água. É uma adaptação típica de plantas que vivem em ambientes secos. Típica de plantas que vivem em ambientes xéricos, como é o caso do cerrado. Então, plantas de cerrado têm a cutícula espessa, caiu no Enem, não é isso? Isso evita a perda d'água excessiva. Cera de abelha, favo de mel, cera de ouvido, são exemplos de cerídeos. Beleza? Os fosfolipídios
que formam membranas, né? Membrana plasmática, Golgi, retículo, mitocôndria. Qualquer membrana celular, né, é formada principalmente por fosfolipídios, lipídios fosfatados, beleza? Carotenoides, pigmentos vegetais. O mais conhecido, né, é o beta-caroteno, que a gente utiliza na fabricação do retinol, que é a vitamina A. E um último grupo extremamente importante, que são os esteroides. Extremamente importante. Tanto os carotenoides quanto os esteroides, eles são formados só pelo álcool, tá? Só pelo álcool. Não é formado pela esterificação álcool-ácido graxo. Por que eu acho legal falar isso? Porque tanto o carotenoide quanto o esteroide, você pode administrar de forma oral. Você pode comer beta-caroteno e absorver esse beta-caroteno para produzir vitamina A. A mulher pode tomar uma pílula anticoncepcional com estrogênio e progesterona. Ué, Onda, mas por que ela não digere? Por que a lipase pancreática, a lipase entérica, não digere os esteroides da pílula? Porque as lipases que nós temos no tubo digestivo, elas hidrolisam triglicerídeos. Na verdade, elas são trigliceridases. Elas não são lipases, são trigliceridases. Então, os esteroides podem ser absorvidos diretamente, beleza? E o principal esteroide é famosérrimo. O principal esteroide é o colesterol. Que observa, gente. Isso aqui não é um álcool. O colesterol é um álcool. Um álcool que tem propriedades lipídicas, mas é um álcool. Guarda, gente. O colesterol só está presente na célula animal, gente. Só na animal. Célula vegetal não tem colesterol. Olha, então, batata frita no óleo de soja tem colesterol? Não. Não tem animal ali? Não. Margarina tem colesterol? Não, não tem animal ali. Agora, manteiga, como tem uma origem animal, tem colesterol, entendeu? Colesterol, gente, só de origem animal, tá? Qual é o papel desse colesterol, o papel dos esteroides? Falei no papel hormonal, né? Nos hormônios sexuais e nos corticoides. Beleza? Formação de membranas também. As membranas animais têm o colesterol dando ali uma maior resistência, integridade a essa membrana. Haja visto que a célula animal não tem a parede celular celulósica, o colesterol dá uma maior estabilidade, sim. As membranas animais. A bile, os sais e ácidos biliares, bile, ela é formada basicamente por esteroides e alguns esteroides também são provitaminas, tá? Por exemplo, a provitamina D. A provitamina D, ela pode ter uma origem vegetal. De origem vegetal é o ergosterol ou ergocalciferol, que a gente vai utilizar para fabricar a vitamina D, que é o calciferol. Ou pode ser de origem animal, porque, repara, não é colesterol, né, de origem vegetal. Não é colesterol, é o ergosterol. E de origem animal, para fabricar a vitamina D, seria o colecalciferol ou dehidrocolesterol, que seriam as provitaminas D de origem animal, beleza? Então, tudo isso é esteroide, tá? E aí, com base nisso, você vai tirar o print agora e eu falo do LDL e HDL. Tudo isso foi para falar do LDL e do HDL, tá? Saindo da frente pro print.